neste processo. É hoje meu convidado aqui no Grande Jornal, o presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Rui Riso. Olá, viva, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui perante uma situação difícil, esta que a banca está a enfrentar com um conjunto de dossiês espinhosos, por assim dizer. Vamos tentar analisá-los aqui um pouco, um a um, começando pela Caixa Geral de Depósitos. Como é na passagem de uma nova administração para a outra? Olhe, não é exatamente como cidadão, obviamente, e como parte interessada nesta matéria, devo dizer que é estranho que todas estas coisas tenham vindo a acontecer desta forma. Parece que estou aqui a dizer apenas uma abstração, mas se nós pegarmos e se voltarmos um pouco atrás, provavelmente no início da crise, portanto há cerca de 4, 5 anos, porque a crise em Portugal não vem de 2008, vem mais tarde, como se sabe na Europa, porque se fez fazer com que a crise não nos afetasse e tem uma forma muito acentuada a partir de 2010, ainda que se soubesse que todas as outras coisas aconteceram. Há aqui uma coisa que é verdade. Nessa altura, toda a gente discutia o que é que iria ser a banca europeia, se a banca de investimento se separava da banca de retalho, se não se separava, como é que ficaria a banca de poupança, o que é que aconteceria aos produtos financeiros, e esse discurso e essa preocupação desapareceu completamente, enfim, dos horizontes dos meios de comunicação social, dos horizontes políticos, e estou aqui a referir concretamente os europeus, claro, e do BCE, que nunca mais se falou nisso. E isso era tido na altura como a coisa mais importante do mundo. Depois acontecem situações como aquelas que aconteceram, nomeadamente em Portugal, em que havia uma disponibilidade e havia um fundo muito relevante para resolver os problemas do sistema financeiro, os 12 mil milhões, e que foram utilizados apenas parte e não foi utilizado integralmente. Depois, se quisermos, podemos comparar aquilo que aconteceu em Portugal com o que aconteceu em Espanha, com o que está a acontecer agora em Itália, e já agora com o que aconteceu na Irlanda. Na Irlanda foi apenas um problema do setor financeiro, segundo diziam, atacou-se o problema do setor financeiro. No primeiro ano da crise, a Irlanda teve um déficit de mais de 30%, não houve penalidades para a Irlanda para resolver-se o problema do setor financeiro. Em Portugal optou-se por não resolver o problema do setor financeiro, não se utilizaram todos os recursos que estavam ao dispor. Em Espanha foi uma solução mais ou menos híbrida. Em Itália, como é um país muito grande, toda a gente achou que nada iria acontecer e agora está a acontecer. Portanto, aquilo que acontece, se me permite, é que na Europa, de uma maneira geral, a própria Europa não sabe o que é que quer da sua banca. Não sabe se quer separar a banca de investimento de outra banca, não sabe o que é que é fazer à banca. Sabe que tem um problema na banca, mas não sabe o que é fazer. Eu costumo dizer, e já há muito tempo que eu digo, que quando estes problemas acontecem só aos pequenos, toda a gente pensa que o problema é dos pequenos. Quando atinge os grandes, arranja soluções. Portanto, aquilo que está a acontecer neste momento está a acontecer a um país grande que é a Itália, ponto 1, e está a acontecer um problema, já agora se me permite, no Deutsche Bank, com a Alemanha, e já agora, portanto, eu estou convencido que se arranjar a solução. Permita-me só dizer mais isto. É que estes problemas todos que aconteceram ao longo destes anos, eu lembro só um problema que normalmente não é citado. O Dexia é um banco belga que, se me permite a expressão, estourou debaixo do nariz da União Europeia porque a sede era em Bruxelas, deu um estrondo tremendo. Hoje existe o Belfius, penso que é assim que se chama, um banco que substituiu o Dexia, mas a verdade é que ninguém fala disso. Aliás, à semelhança daquilo que acontece com as influências que todas estas questões têm no desempenho da banca e no desempenho dos países e das taxas de juros e das empresas de rating, coisas tão simples quanto esta. A Bélgica teve mais de 2 anos sem governo e então não aconteceu nada relativamente às taxas de juros. A Espanha está, enfim, na situação que nós conhecemos, mas não acontece, pouco acontece com as taxas de juros, só acontece tudo em Portugal. Portanto, eu gostaria de sublinhar que este assunto da Caixa de Depósitos é um assunto que, obviamente, preocupa todas as pessoas que interagem com o sistema financeiro e aquelas mais diretamente ligadas, como é o caso dos sindicatos, porque põe-se sempre a questão que as empresas precisam ser reestruturadas e isso implica normalmente, quer dizer, nos próximos dicionários há de aparecer reestruturação equivalente a despedimentos de pessoas, não é? Porque penso que é isso que entrou no nosso léxico e a verdade é que é uma preocupação substantiva que nós temos aqui. Sabemos, e houve garantias, pelo menos foi comunicado pelo Primeiro-Ministro, de que não haveria despedimentos na Caixa, que haveria rescisões por mútuo acordo. Mas isso é um eufemismo, na verdade, dos factos. Não sei se é um eufemismo, porque repare que... tem que sempre haver saída de pessoas. Se houver uma recapitalização pública excessiva, a DGCOM vai sempre obrigar a que haja remédios e a redução do existe efetivamente essa recomendação que haja uma descida, como compensação se tem uma ajuda pública, distorce a concorrência, portanto é preciso reequilibrá-la. Mas já agora, também relativamente a essa matéria, deixa-me dizer só uma questão, em 3 palavras, 2 coisas. É que diz-se que
a ajuda pública distorce a concorrência e que nós precisamos de que haja concorrência para a defesa, nomeadamente, dos consumidores e dos clientes dos bancos, porque se estivermos na mão de um banco só, o banco vai dispor e vai definir taxas de juros, comissões e por aí fora. Mas aquilo que está a acontecer é que, efetivamente, quando se diz que temos que criar condições para que apareçam outros players no mercado, o que acontece é que não aparecem outros players. E os players que ficam, já reduzidos, juntam-se aos outros porque não têm dimensão. Portanto, nós sabemos, aquilo que se fala em Portugal, é que haverá aqui uma grande tentação de haver bancos que se juntam para ter expressão, dizem, ibérica. Qualquer coisa que lhe valha. Mas, na verdade, de facto, a dimensão da economia nacional provavelmente não justifica a quantidade de instituições bancárias que Portugal tem. Há negócio para todas elas? Acha que tem muitas? Eu vou-lhe responder. A República Checa, que é uma economia sensivelmente da dimensão da nossa, não vou precisar o número, mas penso que é este, tem 54 bancos e 47 companhias de seguros. E o rendimento das pessoas, em geral, aumentou nos últimos 10 anos de uma forma substantiva. Portanto, aquilo que eu pergunto é, com esta dimensão... bancos justifica? Com certeza que não me vão dizer que as pessoas andam todas distraídas e na República Checa e cá estão todos muito atentos. Portanto, se existe... Isso é um problema de gestão da nossa banca, então? Olhe, é um problema, mais uma vez, daquilo que eu digo. É que não se sabe muito bem o que se quer. E eu vou dizer porquê. Porque, como sabe, a crise bancária assentou, e foi dito, e foram escritos milhões de linhas acerca das imparidades na banca, que era preciso limpar a banca de imparidades. Portanto, ao fim destes anos todos, aquilo que continuará a ouvir e continuará a analisar é que a banca continua a restar enormes imparidades. Há aqui qualquer coisa que não corre bem. Do seu ponto de vista, a ideia de se criar um banco mau era uma solução boa? Eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte, os regulamentos e as normas contabilísticas que obrigam estes registros de imparidades e que resultam do Basileia III, portanto, têm um conjunto de obrigações. Toda a gente compreende isso, não vale a pena estar agora a pôr isso em causa. Aquilo que eu penso que seria possível era criar uma espécie de um Basileia IV, ou um Basileia V, ou 6 ou 7, o número não interessa, e que permitisse uma coisa tão simples quanto esta, que permitisse que os ativos que os bancos têm parados por crédito mal parado, porque os ativos desvalorizaram muito, nomeadamente os imobiliários, o que fosse, deveria ser permitido, através de uma norma contabilística especial, porque teria que ser assim, que passassem um período de 5, 6, 7 anos numa entidade que poderia ser aquilo que se chama o Banco Mau, qualquer coisa. Eu acho que o Banco Mau é um mau nome, se me permite. Tem que ser outra coisa qualquer. Eu não tenho grande imaginação, mas o Banco Mau realmente é uma coisa logo que à partida não parece bem. Perdoa-me aqui a troca de palavras, mas em que esses ativos estivessem numa tentativa de resolução e que fosse preciso alguma empresa e alguma especialização na resolução desse problema concreto e que ao fim de 5 ou 6 anos tivesse então que se tomar uma decisão. Alguns estariam resolvidos porque também existem hoje algumas organizações que têm essa prática de resolver esses assuntos, este era um tema, e voltariam depois ao banco ao fim de 5 ou 6 anos. E permita-me só uma coisa, é que no mundo, e está registado, e a OCDE sabe disto, e aliás tem sido alguns comentários acerca disto, existe uma prática de haver Estados que negociam empresas desta natureza, não é? Que as retiram das contabilidades públicas, provocam injeções de capital nas economias e nessas empresas, e ao fim de 3, 4, 5 anos aquilo volta à mesma. Portanto, neste momento existem cerca, segundo em junho, numa conferência que eu assisti na OCDE, que dizia que há mais de 3.000 empresas de grande volume, efetivamente nessa situação, que seria um problema para os Estados onde estão, de onde são originárias, e então os Estados negociaram com outras empresas que fizeram injeções de capital nas empresas e nos Estados. A responsabilidade continua a ser do Estado, simplesmente ficou omitida. Vamos ver se consegue resolver o problema ou não, mas há aqui um ciclo que ao fim de 2 ou 3 anos poderá voltar tudo à estaca zero. Se essa é a solução, eu acho que não. A solução, se me permite, é nós, em Portugal, já temos um caso desses. Houve um banco espanhol, que fez um acordo com uma empresa americana, penso eu que especializada na resolução de algum crédito mal parado, ou pelo menos na rendibilização de alguns ativos, e que consegue colocar no mercado, mesmo internacional, alguns ativos que estão em ponto morto, se me permite, e se a expressão for adequada. E tem tido sucesso.
Portanto, eu penso que esta solução não seria desadequada. Voltando um pouco então atrás à questão da Caixa Geral de Depósitos, nós estamos perante a entrada em funções de uma nova administração, uma administração que até o Banco Central Europeu critica a dimensão cuja recapitalização vai implicar a redução de ativos da Caixa. Como é que vê este duopólio? Por um lado, uma administração maior, sem limite de remunerações, e, por outro lado, uma reestruturação que implica a saída de trabalhadores. Bom, então, se me permite, relativamente ao número de pessoas da administração, penso que ainda não há um número fechado. O BCE terá criticado o facto de se ter apresentado uma lista de 19 pessoas, querendo 15. Se me permite, é uma redução de 4. Enfim, não é exatamente dizer que o Estado estava sendo pródigo com a administração da Caixa de pôr 19 pessoas, porque a imposição do BCE não foi reduzir para metade, foi tirar 4 pessoas. Ponto 1. Ponto 2, as exigências hoje do BCE... Então, deduz que para si não é o 19 ou 15 não é problema. Penso que não é exatamente. E não acha que é muito? Eu não consigo estabelecer, não tenho uma ideia clara sobre aquilo que deve ser o Conselho de Administração de um banco público, ou os problemas que o banco público tem, da dimensão da Caixa e daquilo que é preciso fazer na Caixa. Mas já agora, permitam-me uma coisa. Até há relativamente pouco tempo, cabia ao Banco de Portugal avaliar a idoneidade moral e ética das pessoas, e era apenas isso que fazia. As pessoas que iam para a administração dos bancos tinham que reunir um conjunto de condições, mas, sobretudo, o Banco de Portugal pronunciava relativamente à ética. Neste momento, essa missão passou para o Banco Central Europeu. Mas o Banco Central Europeu, para além disto, exige uma outra coisa. Exige que uma administração de um banco tenha pessoas com experiência e tenha pessoas especializadas em determinadas áreas. Em risco de crédito, em marketing, em gestão de pessoal, enfim, as várias áreas. E é isto que faz com que, se me permite, e eu tenho dito isto muitas vezes, ainda ontem dizia isto a colegas meus, que um dia não iríamos ter em Portugal pessoas que tivessem experiência, reúnam todas essas condições, e queríamos ter pessoas estrangeiras na administração dos bancos. Isto não quando hoje foi anunciado que iríamos ter um espanhol e um alemão, exatamente para fazer face a algumas exigências. O número, eu penso que não é determinante. O número da administração. Agora vamos aos trabalhadores. Eu costumo dizer, e acho que é muito importante e que acho que toda a gente devia ter consciência disso. A Caixa Geral de Depósitos, seja para que efeitos for, é um banco público. E sendo um banco público, terá algumas obrigações para com os cidadãos portugueses, nomeadamente, não esquecendo algumas obrigações de serviço mínimo bancário de proximidade, que, na minha opinião, deve ter e deve procurar manter. Portanto, não deve deixar isso apenas à gestão privada, que um dia pode ter uma proximidade ou não. Eu lembro que no interior já desapareceu, isso apareceu num jornal recentemente, que fizesse a declaração, desapareceu a escola, o tribunal, o centro de saúde, a farmácia, quer dizer, agora é o banco. Já há pessoas que têm a fazer muitos quilómetros para levantar dinheiro nas caixas multibanco, porque as próprias caixas multibanco aumentam o risco dos prédios onde estão instaladas, e as companhias de seguros exigem seguros mais caros, e as pessoas também não os querem. Portanto, estamos aqui a cair numa zona completamente abandonada. Portanto, penso que a Caixa de Depósitos terá algumas obrigações, como banco público, de assegurar essa proximidade. E isto obriga, naturalmente, a ter trabalhadores. Vamos ver como é que isso se reorganizaria, porque os próprios Correios também já se afastaram dessas localidades, também já não prestam essa proximidade, e ainda hoje com o Banco Postal, com alguns serviços financeiros. Portanto, aquilo que nós temos aqui em cima é: eu compreendo que a DGCOM diga que, se há um apoio do Estado, tem que reduzir a dimensão para aparecerem outros players. Já expliquei que normalmente não aparecem e que se juntam. Lamento que se perca muito trabalho. O setor bancário não é o maior empregador português, mas as empresas do setor bancário são grandes empregadores. Portanto, e aquilo que está a acontecer é que as empresas do setor bancário estão a deixar de ser os grandes empregadores e empregadores sólidos, que tinham, enfim, algum preconceito relativamente à diminuição da sua estrutura pessoal, porque isso significaria fragilidade, e hoje perderam esse preconceito e encerram balcões e põem as pessoas em casa. Eu não queria nada que isso acontecesse na Caixa. Mas se for por reformas antecipadas, que foi, aliás, um modelo que tem sido aplicado sem conflitualidade em muitos bancos, há bocadinho a Mónica falava no BPI, foi isso que aconteceu ao longo dos anos, não existe qualquer conflitualidade e o BPI tem vindo a reduzir pessoas, sobretudo por esta via. Se for por esta via, também foi um modelo que foi aplicado em Espanha. Eu chamo a atenção para o facto de Espanha perdeu nos últimos anos 36% da sua massa humana e
36% do número de agências. E hoje 36% representa a Espanha 60 mil trabalhadores. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas ainda queria uma nota sua relativamente à sugestão de António Costa de liquidar o novo banco, caso não seja possível efetuar uma venda até agosto de 2017. Eu não tenho opinião sobre isso, mas essa é muito difícil de aceitar. A liquidação do novo banco, depois de tudo o que se passou, depois de o novo banco ter sido criado como um banco bom, já agora, e há bocadinho a Mónica falava no banco mau, aqui tem um banco bom. Como é que agora se diz, nós temos um banco bom, que fomos nós que criámos o banco bom, mas vamos liquidá-lo? Penso que o sistema financeiro português ia ser fortemente afetado por essa possibilidade. Só de pensar já é afetado. Penso que ter-se-á que procurar outro tipo de solução que não a liquidação, porque a liquidação, obviamente, e sobretudo para o emprego e para os trabalhadores, seria uma coisa absolutamente desastrosa. Rui Rio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Grande Jornal. Boa tarde.